Usa, tira ela da bainha, tira ela pra bainha, mulher. E usa a espada que eu coloquei nas tuas mãos, meu Deus. Ai, quebrava. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Tá dando glória aí, igreja. Vai dando glória, vai recebendo o toque dele. Vai recebendo a presença dele, aleluia. Aleluia, vai recebendo o renovo. Vai recebendo a voz dele, aleluia. Porque ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus, amém. Quem está de pé sempre adorando? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor da noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é santo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória Aleluia. a Jesus. O texto qual nós lemos está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aleluia. Vai registrar o momento em que a igreja primitiva está vivendo um período de perseguição. Você já conhece a história, sabe, aleluia, que Jesus ele faz uma promessa aos seus discípulos, aleluia. Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, aleluia. Mas antes de ascender aos céus, ele faz uma promessa, aleluia. Diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador. Vocês receberão poder, aleluia. Se vocês crerem, vocês farão obras muito maiores que a minha, porque eu enviarei sobre vós o meu Espírito, aleluia. Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês estejam cheios do Espírito Santo, aleluia. Jesus faz uma promessa, e eu já quero te dizer nesta noite: ei, tu não é sozinho, tu não está sozinho, tu tem um Deus pelejador, tu tem um Deus guerreiro. Tu pode orar por semana e não ver nada, mas há um guerreiro na pra andar na praça. Há um Deus pelejador, ele diz que ele é vingador. Romano diz que ele é vingador, ele é um Deus justo, ele é o leão da tribo de Judá, aleluia. Jesus, antes de subir aos céus, ele fala isto aos discípulos. Você já conhece a história, sabe? 10 dias após a subida de Jesus aos céus, e uma festa chamada de Pentecostes, aleluia, que os judeus comemoravam ali a colheita. Eles adoravam a Deus através desse trabalho, aleluia, dessa adoração, comemorando a colheita, a bênção que Deus entregou nesse dia, nessa festa. 10 dias após a sua ascensão aos céus, aleluia, se cumpre o que o Senhor havia prometido, aleluia, sobre a vida dos discípulos agora, cheios da presença, cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Jesus, querido, cumpre uma promessa na vida daquele povo, e agora cheios, eles saem e começam a pregar a palavra em Samaria, na Judeia, aos confins da terra. Esse povo começa a pregar, e a obra de Deus se manifesta, e a glória de Deus desce, e as pessoas se maravilham, e a alma se converte, e o negócio começa a crescer, igreja. Porque havia o Espírito Santo de Deus, e Jesus tinha dito: olha, se vocês crerem, vocês farão obras maiores que esta, porque eu vou, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo é o poder de Deus na vida do crente. Ei, crente, não tem crente cheio de poder se não for através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus na vida. E agora ele sai e prega a palavra. O texto vai dizer no livro de Atos, aleluia, todos os evangelhos, você vai ver que Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que a sua sombra curava. Em um sermão, Pedro pregou com as 3.000 almas, aleluia, e a
evangelho se calar mais não, aleluia, porque Jesus diz que a palavra já está na sua boca, aleluia. E querido, a palavra de Deus já está no seu coração, aleluia. A palavra de Deus já está no seu coração, aleluia. E agora a igreja primitiva está passando por um período difícil. Difícil em que sentido? Porque ela estava sendo perseguida. Aleluia. Herodes, a este tempo, já tinha matado que Tiago a espada. Aleluia. E agora ele tem um projeto contra a vida de Pedro. Por quê, pastora? Porque até este tempo, aleluia, com a morte de Tiago, Herodes observa que os judeus religiosos se agradavam. E Herodes queria ali crescer no meio daquele povo, aleluia. E ele está usando esse cenário da morte de Tiago. E diz: vou matar a Pedro também. E a Bíblia diz, querido, que agora Herodes ordena que 4 grupos de soldados, de 4 pessoas, levassem Pedro, aleluia, para a carcereira e guardassem a vida daquele homem. Ou seja, 16 soldados estavam disponíveis para guardar a vida de Pedro, aleluia. Eu já quero dizer nesta noite, eu não sei o que foi que o diabo projetou, arquitetou, planejou, aleluia. Eu não sei qual ferramenta que ele tem utilizado, mas nenhuma arma forjada, preparada, vai prosperar contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, porque do meu dono, do meu Senhor, ele é soberano, a bacana, a pra ser. O Senhor é fiel. Glória a Jesus. Herodes, ele tenta este plano Meu Deus. contra a igreja do Senhor, aleluia. Porque é muito notório, igreja, das vezes que nos levantamos para fazer a obra de Deus, o diabo não vai olhar, ver Deus se manifestando e ficar de braço cruzado e nem dar glória a Deus e aleluia. É claro que o inferno, as trevas, elas vão se levantar, aleluia, mas ninguém pode parar a obra de Deus, igreja. Ninguém pode parar, não tem ferramenta, não tem laço, porque o dono da obra é Jesus, aleluia. Ele é aquele que começa e termina, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, aleluia. Então, olhando para a história de Pedro, já era Deus. Com isso, Tiago morreu, certamente Pedro também morrerá. Alguém está olhando do lado de fora, está dizendo: já era para Pedro. Pedro agora tem um ministério falido, já era para a história de Pedro, aleluia. Mas Pedro tinha uma palavra, igreja. Havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Tem alguém olhando para a tua história, tem alguém olhando para a tua família, tem alguém olhando para o teu ministério, está dizendo: já era o teu casamento, já eram os teus filhos, já era o teu ministério. Mas eu vim nesta noite para te dizer: há uma promessa, há uma palavra de Deus. Há uma palavra de Deus. Louvado seja o nome. Há uma palavra de Deus, igreja. Aleluia. Chega para